Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. E o nosso Mensagens que Chegam pela Manhã tá no ar agora pela radioinverso.com, aplicativos Taneim, nas próximas 2 horas ao vivo, nessa manhã de quinta-feira, dia 15, meados de dezembro, último mês de 2016, vem aí 2017, vem aí um novo ano, e nesse momento as pessoas já começam a fazer seus planos, as suas expectativas, os seus projetos para o ano que vai começar. É bom você ter expectativas, metas, sonhos, movimentar-se nesse ano que começa, mas seria melhor se você se lembrar de incluir nos seus sonhos para 2017 uma mente melhor. Tudo parte da sua mente. Então, os seus sonhos, as suas expectativas, os seus desejos, aquilo que te movimenta nesse fim de 2016 e início de 2007 tem a ver com o ponto onde mentalmente, onde existencialmente você está. Então você mexe um pouco o seu ponto, se movimenta, sai daí e vem um pouquinho para lá ou para cá. As suas expectativas, os seus sonhos, os seus desejos mudam. Eles falam sobre você. Então, que tal já começar a alimentar esses novos pensamentos para esse ano novo que em breve vai começar? Se quiser, conte com a gente aqui na Rádio Inverso. Que esse é o nosso objetivo. A gente está aqui justamente para movimentar os seus pensamentos, às vezes gerar desconstruções, provocações, desconfortos, por que não? Para que você possa se voltar para dentro, se ouvir, se olhar e então repensar-se, tá bom? Aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, você participa, você sabe disso, pelos nossos contatos, então já estou aqui esperando você. O nosso e-mail é o contato@radioinverso.com. Não deixe de mandar a sua manifestação, eu vou ler os e-mails já, vamos compartilhar no ar, vamos saber o que as pessoas estão dizendo. Contato@radioinverso.com. E o nosso WhatsApp é o 51992461960. Mande seu texto, mande seu áudio, mas só não fica quietinho ou quietinha não. Participe, 51992461960, o WhatsApp da Rádio Inverso. Daqui a pouquinho eu vou entrar no Facebook ao vivo pra gente fazer a primeira reflexão ao vivo. O que é a Matrix? Vai ser o tema da nossa reflexão daqui a pouco, transmitido no meu perfil ali, Flávio F. Siqueira, no Facebook, na transmissão ao vivo e aqui na rádio também. Leone Garotos, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, falando também com o povo que agora assiste no Facebook, na nossa transmissão ao vivo. Se você estiver me ouvindo na rádio e não acessou ainda, é Flávio F. Siqueira, o meu perfil, tá? Eu introduzia aqui no Facebook sobre o que nós vamos falar aqui, a Matrix, e dizia o seguinte: esse conceito, esse nome especialmente Matrix, né, ganhou bastante força com o filme, a trilogia Matrix, já de alguns anos. Mas eu dizia agora, antes da música terminar, de voltar aqui para o ar, que esse não é um conceito criado pelo filme Matrix. Isso se popularizou a partir da trilogia, que usa a linguagem tecnológica, como se a realidade que nós estamos inseridos fosse um programa de computador, né? Para capturar a energia das pessoas que vivem num casulo, numa espécie de casulo. A energia dessas pessoas é sugada num mundo pós-apocalíptico. E a mente dessas pessoas que vivem num casulo existem numa realidade artificial, tecnológica, chamada Matrix. Então, tudo que mentalmente essas pessoas pensam ser, não são. O Nero, que é o personagem principal, um homem que trabalha no escritório, um homem comum da massa, né, se transforma no grande líder revolucionário que tenta destruir esse sistema e devolver a realidade às pessoas. Mas como eu dizia, talvez uma referência histórica das mais antigas em relação a isso seja a de Platão, com a famosa caverna de Platão. Isso já era uma espécie de Matrix. Platão falava sobre pessoas que viviam dentro de uma caverna e que não conheciam a realidade, a vida fora da caverna. Pelo fato das pessoas terem nascido e sido criadas dentro da caverna, tudo que acontecia dentro da caverna, para aquelas pessoas, era o absoluto da verdade.
Então eles só viam reflexos e ecos. Os filósofos lá fora, esses fora da caverna, debatiam, conversavam, refletiam, mas as sombras produzidas pela luz nos corpos dos filósofos e projetado nas paredes das cavernas, né, as sombras na realidade, era a única coisa que aqueles habitantes conheciam. Um dia um habitante resolveu sair da caverna, isso não era permitido, mas ele saiu e ao sair se deparou com a realidade de fora. E quando ele tentou trazer isso para os habitantes da caverna, ele foi desacreditado. Acontece isso o tempo todo, né? É engraçado como as metáforas, as linguagens, os exemplos vão mudando, mas olhe atentamente a história e perceba isso. Eu estava esses dias conversando com meu amigo Antônio aqui da rádio, num café, e eu destacava isso para ele. Eu dizia o seguinte: Antônio, e você que me vê, preste atenção nisso, você que me ouve, né? Olhe para a história e perceba que praticamente não houve quem, de alguma maneira, trouxesse alguma contribuição significativa para o pensamento humano, para a ciência humana, para o autoconhecimento humano, que em algum momento da sua trajetória não fosse, no mínimo, desacreditado, ou hostilizado, ou mal visto. Porque nós já somos configurados para ouvirmos, para entendermos, para aceitarmos, para desejarmos. No começo aqui do nosso programa eu estava falando sobre sonhos de um ano novo, já que 2017 está aí, e falava isso. Os teus sonhos, as tuas metas, os teus objetivos têm a ver com o teu pensamento, tem a ver com onde você está. Mude o seu pensamento, você vai ver que tudo isso vai mudar. Então vai se colocando algemas, paredes, afunilamentos, estreitamentos, muros, cortinas no nosso pensamento, para que a gente não ultrapasse essa caverna onde nós nos colocamos muitas vezes. Só que esse anseio de que a realidade não é só essa que nos mostram, de que a vida deve ser mais do que essa pulsão de ganhar dinheiro, de trabalhar, de casar, de encontrar almas gêmeas, de ter filho, de ser famoso, ou ser legal, ou ser querido, ou ser bem sucedido, seja lá o que isso significa. A gente sente que tem alguma coisa que não encaixa aí, ou pelo menos alguma pecinha que falta. Isso não pode ser tudo. A vida é tão curta, né? Ontem eu recebi a notícia da morte de um jovem, 30 e poucos anos, filho de um casal que eu já conhecia há muito tempo. Há muito tempo eu não me relaciono com eles, tal. Eles seguiram por caminhos muito diferentes dos meus, mas eu nutro um carinho por eles, enfim, e uma certa angústia por ver as escolhas que eles fizeram. Mas eu fiquei pensando nessa perda, né, desse filho jovem, e inesperadamente não, porque ele já tinha um histórico de saúde debilitada, tudo mais, já estava numa situação vegetativa há algum tempo, mas nesses cortes que a vida dá, né? Nossos planos, nossos sonhos, nossos objetivos, e esse casal que eu estou me referindo aqui, eles vendem ilusões, eles vendem ufanismos, eles vendem expectativas exageradas, eles precisam dessa imagem de super-heróis, se vendem como tal, mas a vida não leva isso a sério, né? A vida nos surpreende o tempo todo. E a todos nós, os super-heróis e os réis humanos, os que sabem e os que não sabem, os que estão ou os que não estão na Matrix. Portanto, esse contraste, esse embate constante com a vida nos movimenta, pelo menos os que têm o mínimo de sensibilidade para entender que a vida não pode ser só isso que a gente diz, compra, aparenta. Então, essa ideia, depois de Platão, antes de Platão, outros filósofos também, cada um do seu jeito, questionavam a realidade. Descartes tem a famosa frase, penso, logo existo, que partiu também de um pensamento destinado a justamente isso, a uma inquietude. Eu existo ou não existo? Eu me lembro de uma parábola, um provérbio, já contei aqui na rádio, diz que um monge japonês saiu da sua tenda no acampamento, muito inquieto, ofegante, suado,
E aí os seus discípulos, percebendo isso, perguntaram: mestre, o que houve? E ele falou: eu sonhei que eu sou uma borboleta. Aí os discípulos disseram: mas e qual o problema de sonhar que é uma borboleta? Ele falou: olha, nenhum. A questão é que depois que eu acordei, eu fiquei em dúvidas se eu sou um homem que sonhou que é uma borboleta ou se eu sou uma borboleta sonhando que eu sou um homem. Quem garante? E se isso aqui for um sonho? E se não for real? Aliás, o que é real? Já que a minha realidade é diferente da tua. Quanta gente que me ouve, que me vê, às vezes aparece aqui na rádio ou vê nos meus vídeos e tal, e diz: esse cara é um utópico, esse cara é um louco, esse cara só está falando uma realidade que não existe. E eu sempre leio esses comentários, como todos os comentários, como uma confissão, inclusive o que eu digo. Nós sempre estamos nos confessando, nos revelando, expondo o nosso mundo. Eu assumo, o que eu estou fazendo aqui é expor o meu mundo, que não necessariamente é o teu. Se há muitos mundos e se os mundos variam conforme o número de mentes que processam as interpretações e os significados de cada mundo, me responda: qual é o real? O que é o real? É o meu? É o teu? É o do fundamentalista islâmico arregimentando pessoas para o Estado Islâmico? É o do padre beato que mora na igreja e tem todos os conceitos e rituais da Igreja Católica em mente? É do pastor alucinado? É do filósofo inquieto? É do poeta romântico? É do morador de rua que não vê esperança? Ou que se sente livre por morar na rua? É do homem engravatado, preso no carro, olhando no relógio, refém dos compromissos e da necessidade de aparentar algo, de ser o CEO da sua empresa ou da sua vida e assume esses bordões: seja o CEO da sua vida. É do palestrante de autoajuda, o palestrante motivacional, que pinta um mundo de flores dizendo: você não pode sofrer. É do monge budista, aquietado no seu mosteiro, no seu canto, refletindo na vida, olhando para a árvore e deixando sua mente viajar. É do aproveitador vestido de guru, com palavras bonitinhas, voz mansa, e vendendo e ganhando dinheiro e ficando famoso. É do carcereiro que ameaça o preso acuado dentro de uma cela, ou é o preso acuado dentro de uma cela que cometeu crimes e pensa: quando eu sair daqui cometerei de novo? Qual é a realidade? O que é certo e o que é errado? Aquilo que você achava certo há 10 anos e hoje não acha. Aquilo que você achava errado na semana passada e por algum imprevisto, por ter transgredido talvez aquilo que você achasse errado e visto que não é bem assim, e mudou a sua opinião. Onde é que você estava certo, onde é que você está errado? Você está certo agora e errado antes? E se daqui a pouco você mudar de opinião de novo, porque essa é a tendência? Tomara, a gente sempre está mudando de opinião. Você tem quantos anos? 20, 30, 40, 50, 60? Você tem mais vida pela frente. Mudará de opinião, no mínimo de conceitos, interpretações, de olhares e significados. Isso vai acontecer? E se acontecer, será um problema? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha um pensamento... Eu sempre pensei assim, eu sempre senti que as coisas eram mais do que simplesmente aparentavam, né? E eu me lembro que em determinado momento da minha vida eu tinha medo de perder isso. E eu me lembro algumas cenas assim, recortes da minha adolescência, tal. Eu me lembro uma vez, eu tinha acabado de tomar banho, não sei por que eu tinha pensado nisso, mas eu estava me enxugando assim, pensando: tomara que eu não vire isso que eu vejo as pessoas virarem, tomara que eu continue. Eu tinha uma angústia. Isso não pode ser uma angústia, né? De lá para cá, quantos conceitos meus mudaram? Eu mantive a essência. Aliás, que bom, eu faço questão de a essência manter a mesma. Eu gosto de ver minhas fotos de criança e me ver lá, e não ver um outro cara, sabe? Mas algumas coisas mudaram. Não da minha adolescência necessariamente, mas, sei lá, de 2 anos para cá. Às vezes eu leio um livro, um dos meus livros anteriores, e em cada um eu vejo algo que não está mais em mim.
uma frase, um pensamento, algo que se movimentou, talvez até esteja, mas uma outra perspectiva, num outro ponto. Por isso que todo livro último, mais recente, é sempre o melhor, porque ele tem mais a ver com o meu momento, né? Esse meu que eu estou lançando agora, Duas Vidas, eu escrevi ele faz uns 3 anos. Então eu precisei revisá-lo inteiro, reescrevê-lo em muitas partes, mudar um monte de coisa, porque o Flávio de 2, 3 anos não é o mesmo. Não exatamente. Então, se eu posso trazer isso para mim, quanto mais para o mundo de fora, quanto mais para os sistemas, para as ideias, para as ideologias, para as religiões, para as verdades, para aquilo que a gente chama de realidade. Diante disso, eu volto a te perguntar, o que é a Matrix? Né? Diante desse anseio, dessa angústia, dessa inquietude, desse pensamento que não é nosso, que não é dos que vieram há 100 anos, há 200, é de toda a raça humana, toda a pontuação da filosofia, da religião, da mitologia. A própria mitologia é uma representação disso, de que a vida não é só isso que nós vemos. As culturas e os símbolos de cada cultura, cada um a seu modo, usando a sua linguagem e a linguagem do seu tempo, representam esse anseio. O Matrix é só uma expressão cultural dos nossos tempos, com linguagem tecnológica, filme, né? Ação. É uma linguagem dos nossos tempos, mas ela, por isso também fez tanto sucesso, reproduz o que está presente no inconsciente coletivo. Diante disso, e agora usando os fenômenos das redes sociais, ontem mesmo falei sobre isso aqui na rádio a partir de uma pergunta, a gente tem muita facilidade em cair nas tais teorias da conspiração. Às vezes me perguntam, o mundo é ou não é comandado pelos Illuminati? A família Rockefeller? Enfim, quem é que manda? O que está sendo arquitetado nas entrelinhas que nós não vemos? Até que ponto nós somos manipulados? A mídia, os partidos políticos, são eles que governam? Aliás, no meu livro novo, não sei se eu vou achar aqui, enfim, mas seria legal se eu tivesse separado isso, porque eu tenho um tema aqui, uma parte, tá aqui, ó, tá aqui, que fala exatamente sobre isso, especialmente nessa coisa de quem comanda a humanidade. Eu vou ler esse trecho e já volto para esse ponto aqui dessa reflexão sobre Matrix. E esse trecho diz o seguinte: esse é um pensamento do personagem, o Thales, que foi governador, político e tal, e depois virou um mendigo, né? E ele diz assim: há uma esfera mais alta, interesses impublicáveis e desconhecidos, convergências e acontecimentos aparentemente sem nenhuma conexão entre si, mas que trabalham em nome de uma única causa, a mesma que manterá as coisas como sempre foram. Esses controlam as mentes, determinam o estilo de vida, dominam a cultura, administram a economia, o dinheiro, a saúde, a educação e até a fé de bilhões de pessoas que só enxergam a camada logo acima, que não percebem que há outras. Seus sistemas de crenças, seus valores, suas autorregulamentações morais, as suas leis, interesses, objetivos, o que lhes deixa entretidos, o que valorizam, o que sonham para si e os seus filhos. Tudo é mantido pelo topo da pirâmide, como quem administra miragens, sombras projetadas na parede da caverna, onde a maioria insiste em continuar. Felizes, acomodados, sem nenhuma espécie de questionamento, simplesmente porque ali se sentem seguros. Esse é um trecho do Duas Vidas, o meu livro que vai ser lançado agora em janeiro, onde eu falo sobre essa existência invisível. A partir disso, as teorias de conspiração se sucedem. E ontem aqui na rádio uma pessoa me perguntava assim: você acredita especificamente nessa aqui? Aí ele falava uma delas. E eu respondi assim, para a gente finalizar essa reflexão aqui: meu querido, não dá para saber. Como é que você vai saber? Se é ou não é? Até que ponto os Illuminati? Porque as versões, os documentos, os testemunhos, isso superabundam em tempos de internet. E quanto mais eu me levo nesse fluxo, mais louco eu vou ficar e mais crédulo eu vou ficar. Então as teorias da Terra plana, então as teorias vão se popularizar, né? Mas que diferença isso faz?
na prática, né, eu pessoalmente acho uma bobagem essa coisa de terra plana. Agora, se fosse, que diferença isso faz no que realmente importa? Na prática, a não ser por uma razão: deixar as pessoas alarmadas e ao mesmo tempo vulneráveis para o que vier no contrafluxo dessas teorias. Olha, é isso? Então as pessoas vão sendo, sem perceberem, pensando que agora descobriram a Matrix. Manipuladas. Nós estamos expostos à Matrix e à manipulação de muitas maneiras. Seja por aqueles que andam por aí dizendo: não, é isso aí, a verdade é o que a sociedade diz, a verdade é o que a religião diz, eu sei a verdade. Esse é um manipulado. Ao mesmo tempo que esse que diz tudo é uma conspiração, eu tô vendo, você não sabe mais, e eu dizia aqui, eu vou entrar em tanta coisa que eu posso cair. Eu já vi aqui na internet, eu já vi pessoas, que muita gente que me acompanha admira até, trazendo coisas do tipo: olha, o mundo é uma criação dos ETs. Quando nós dormimos, os ETs se aproximam com pranchetas e fios para medir os nossos pensamentos, tal, e vai. Eu posso dizer também que o mundo é dominado pela gelatina. As gelatinas querem dominar o mundo. Um dia todos nós viraremos gelatina diet. Essa é a verdadeira intenção da indústria da gelatina diet, porque há ETs diabéticos que comem gelatina diet e eles querem nos transformar em gelatina diet, porque no planeta deles a gelatina diet acabou. Então toda a conspiração mundial é nessa intenção. Por que não? Qual é o limite da nossa viagem? Então o que a gente faz diante disso? Ontem, no vídeo que eu gravei, na reflexão aqui da rádio, eu falava sobre os pensamentos, sobre o universo, sobre o que nós temos para saber, sobre a ciência não ter fim. É infinito. E quanto mais eu me jogo no fluxo do infinito, mais eu me perco. O ideal é que eu entenda que o macro se projeta no micro. E o infinito se conta, se contém, se desenha, se aplica no finito. A minha exposição ao infinito me contrasta com os meus próprios limites. Portanto, que nos meus limites eu encontre o infinito. Como no grão de areia eu encontro o cosmos inteiro. Como na gota d'água eu encontro todo o universo. Como nas pequenas e simples atitudes cotidianas eu pratico o que realmente importa para além das minhas presunções intelectuais. É no trato, é no dia a dia, na minha humanidade praticada como ser humilde, simples e livre. Vale para as teorias da conspiração e para a Matrix. Vamos concordar, sim, e eu concordo, que há, como eu acabei de ler no texto aqui, uma deliberação invisível, organizada por gente que não quer aparecer, que tem interesses impublicáveis, que mantém as coisas como são e que trabalham, sobretudo, para aprisionar as nossas mentes. Onde é que está a Matrix? Onde é que está a Matrix? A Matrix não está num programa de computador. A Matrix não está num partido político. A Matrix não está numa religião, nem no dinheiro. A Matrix está em nossas mentes. Se há uma guerra invisível e silenciosa, essa guerra invisível e silenciosa acontece pelas nossas mentes. Essa aqui, a nossa mente, é a verdadeira prisão. É aqui que eu entro na Matrix e a partir da minha mente projeto uma realidade falsa, ou distorcida, ou limitada, ou deturpada por valores pequenos. Na minha mente. Da mesma maneira que é reposicionando a minha mente que eu saio dessa Matrix e me coloco em abertura, em liberdade, em entrega para a vida. Não nas teorias da internet, não nas discussões que não levam a lugar nenhum, não nos filmes ou nas filosofias, que podem ser representações de um fenômeno real. Penso, logo existo, dizia Descartes, na nossa mente. Ao invés de sair por aí combatendo a Matrix, porque sinceramente eu não sei como é que esse combate se dá, cuide para que a Matrix não te domine onde você existe, na tua mente. Ao invés de ficar pensando, essa teoria é verdadeira, essa teoria é falsa, isso não é, o que é a Matrix, onde não está a Matrix, é a Matrix, não é a Matrix. Revise teus pensamentos, cuide do que alimenta a sua mente, cuide do que te entrete,
Cuide dos seus gostos, os seus valores, os seus amores, os seus humores. Cuide de si mesmo. Cuide da sua mente. Cuide de onde você está. E tudo que você pensa revela onde você está. Seus preconceitos, seus conceitos, suas ideias, as suas verdades, as suas crenças, aquilo que você acha que é mentira, aquilo que você não gosta, aquilo que te gera admiração, espanto, perplexidade, teus sonhos. A gente está se aproximando de mais um ano, está fazendo sonhos, planos, ou melhor, seus planos denunciam onde você está. O que você quer ser, o que você quer se transformar, o que te incomoda, quais são os seus problemas. Tudo isso fala tudo sobre você. O que você pensa sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre mim, sobre você? O que você pensa sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte ou sobre mim não diz nada sobre Deus, sobre vida, sobre morte ou sobre mim, mas tudo sobre você. Todos os dias, no cotidiano, a vida nos dá bilhões de possibilidades para que a gente faça essa revisão, que é constante. Não é uma vez e acabou, é a vida inteira. É a vida inteira. Para que você questione-se. Questiona-te a ti mesmo, dizia Sócrates, né? Por que eu penso o que eu penso? Por que eu acredito no que eu acredito? Por que certas ideias para mim são inquestionáveis? Por que eu me mantenho nessa trilha e dela eu não saio? Por que isso para mim é verdade e aquilo é a mentira? Em mim. A Matrix está em você. A Matrix é você. Não é um programa de computador, não é você. É tua mente. É aí que está a Matrix. Portanto, se você quiser sair da Matrix, se você quiser conhecer a Matrix, se você quiser saber sobre a Matrix, conheça-te a ti mesmo, saiba sobre você, observe-se, e então você entenderá. Tá bom? Aqui no vídeo fica o meu beijo, meu carinho, meu agradecimento pela sua companhia aqui comigo, tá? O vídeo fica no Facebook, vai para o YouTube e tudo mais. E eu te convido, você que está me vendo aqui no Facebook, para vir à rádio, ou vendo no YouTube depois, né? radioinverso.com. Nessa manhã de quinta-feira, eu estou ao vivo até às 10 horas, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Um beijo. Fique bem. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos inversos. Aqui quem fala é a Carla Kuhn. Eu estou mandando essa mensagem depois de algum tempo para dar uma feliz notícia, Flávio. Que você, mais do que ninguém, sabe, né, o quanto é importante e significativo para mim. O meu filho conseguiu um trabalho. Nós estamos morando aqui numa outra cidade, aqui em outra praia do litoral, né? E aqui ele conseguiu um trabalho. Eu vim aqui para ajudá-lo, para ficar próximo a ele, para poder encaminhar um pouco melhor, ajudá-lo a encaminhar, né? Sem ser prepotente. Mas, de fato, eu senti que precisava estar ao lado dele nesse momento para ajudá-lo a organizar as coisas que para ele estavam sendo bem difíceis. E deu tudo certo. Ele conseguiu esse trabalho. Hoje ele tem um médico marcado. Vamos conversar, ver se de repente seria o caso de ele entrar com a medicação, porque ele entra num sofrimento muito grande por coisas que aparentemente não precisam de tanto sofrimento, de tanta exposição de sofrimento. E pelo meu pouco entender, eu acho que isso é uma coisa bem sintomática, né? Então eu acho que ele poderia ser ajudado se fosse com uma medicação. Vamos ver o que o médico acha também, né? Mas o importante e a boa notícia, Flávia, é essa, que ele está trabalhando, está bem, está feliz, está mais calmo, e eu também. Obrigada, um beijo para você e para todo mundo. Carla, muito obrigado, minha querida. Carla é uma querida que participa aqui da rádio. Você sabe, Carla, que ontem eu me lembrei de você. Eu pensei, poxa, a Carla sumiu. Faz tempo que ela não participa aqui da rádio e tal. E agora você volta trazendo essa notícia tão legal. Nós acompanhamos, né? Quem ouve a rádio há algum tempo já acompanhou a história do filho da Carla, que
a questão, a dificuldade dele de trabalhar, de arrumar um trabalho, a angústia dela diante disso. Nós já falamos muito sobre essa história aqui, então hoje ela vem generosamente compartilhar com a gente essa boa notícia. E eu fico muito feliz por você, por ele. Poxa, que bom. Um grande beijo, parabéns, que tudo seja bom, que seja um novo tempo de crescimento, de valorização, inclusive a partir da dificuldade toda que vocês passaram, né? Eu vi dizendo que nós aprendemos por contrastes, e o contraste do tempo difícil, do tempo escasso, da falta de trabalho e tal, vai se contrastar e valorizar esse outro tempo de trabalhar, de ter um rumo profissional, enfim. Eu torço muito para que as coisas caminhem da melhor maneira possível. Muito obrigado, Carla. Um grande beijo para você, tá bom? Bom dia, Flávio. Ótimo dia para você, para todos os inversos. Um ótimo final de semana. Eu tô tão feliz que eu tive que falar antes de você começar a falar por aí. Tá bom, meu amigo? A minha mãe passou pela cirurgia ontem, retirou o câncer, foi todo retirado. O médico achava que ia precisar retirar o baço e o pâncreas também, parte do pâncreas, né? Porque o tumor estava muito grande, mas só o rim esquerdo que o tumor estrangulou, que foi retirado. Graças a Deus, ela está bem, está no CTI em recuperação, foi feita a cirurgia ontem. Eu tô aqui muito feliz, agradecendo, porque o médico me deu ótimos prognósticos, né? Eu tô longe dela, ela tá ali no Rio de Janeiro, na capital, no Hospital do Exército, eu tô aqui em Resende. Mas eu tô muito feliz, Flávio. Nossa, pra mim, esse ano vai fechar com chave de ouro, como eu tava prevendo. Entendeu? Porque mãe é única, é onipresente na vida da gente, sabe? E aí eu e minha mãe somos muito amigas uma da outra. Então, assim, deixar claro, deixar feliz, deixar... Você vem me acompanhando, já sabe meu quadro, você sabe as coisas que eu venho falando, desabafando aí com você. E hoje eu tô assim, plena, tô leve. Apesar de todas as preocupações ainda que tem em relação a isso, porque a recuperação também exige um certo cuidado. Ela vai voltar para casa e a gente tem que ficar cuidando ainda, mas vamos ver o que vai ainda acontecer, mas eu creio que não vai ser preciso ser feito mais nenhuma, porque o que o médico tinha explicado a ela era isso: se eles conseguissem tirar todo o tumor, não seria mais necessário fazer mais alguma coisa, mas vamos ver se é isso mesmo, vamos acompanhar. Mas agradecer, estou muito, muito, muito feliz, Flávio. Fica com Deus, fica bem. Um ótimo dia para você e todos os inversos. Abraço. Obrigado, Carla. Tudo de bom para você também. Então a gente começa o dia hoje com boas notícias, né? Das duas Carlas, a Carla com C e a Carla com K, que vieram aqui trazer as boas notícias, as coisas legais que estão acontecendo na vida delas e trazendo retornos, né, de situações que a gente já expôs aqui na rádio, já conversamos sobre isso, e hoje elas vêm compartilhar conosco. Então, que bom, eu fico muito feliz em saber. Beijo para você, para tua mãe, tudo de bom, e aproveite essa alegria, aproveite essa gratidão que te bate, tá bom? Tudo de bom. Deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo que mandou, ele tem mandado, ontem ele já mandou uma mensagem, hoje mandou de novo aqui no WhatsApp. Ele mora na China há 2 anos e ele ouve a rádio entre a programação aqui e os conteúdos no YouTube. Ele trabalha na China como modelo e o nome artístico dele é Bruce Perru, eu acho que é com 2 R's aqui. Então, meu querido Bruce, tudo de bom. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, tá? E por nos ouvir aí tão longe. Um grande abraço para você, meu amigo. Fique bem. Mais uma questão aqui, no nosso 51992461960. Um amigo aqui, deixa eu puxar o nome dele. Cauê de São Paulo. O Cauê diz assim: Flávio, tudo bem? Parabéns pelo novo nome da rádio, estou gostando bastante. Fico feliz pela sua evolução. Me sinto muito bem em te ouvir. Me identifico com sua forma de pensar. Às vezes eu reviso o seu canal, eu revisito o seu canal para ver seus vídeos e a minha meta é ver todos. Olha que eu já vi muitos e o resultado disso é fantástico. Enxergo um leque de possibilidades agora. Veja só, venho analisando seu trabalho e a avaliação que tive é o seguinte:
Você é o quê? Um ser emblemático, com uma excepcional inteligência e sensibilidade. A sua sutil delicadeza de amenizar o sofrimento alheio é de uma nobreza incrível. Eu quero aqui agradecer pelo seu interesse em contribuir com a Rádio Inverso todas as manhãs. Que dure por muitos e muitos anos esse trabalho de cunho social magnífico. É uma grande honra e privilégio para mim estar fazendo parte dessa ferramenta de conscientização. Somos todos um elo nessa corrente. A epidemia Rádio Inverso vem se proliferando e infectando a mente das pessoas. Qual o perigo dessa doença? Ele pergunta. Ela destrói a célula responsável pela alienação e formação de fantoches gerado pelo sistema manipulador. Peço que, se puder, manda o PDF do Éden e tal, e ele manda eu acho que é um filme, um documentário. Pode ser que te interesse e se inspire em comentar esse documentário, depois eu verei. Cauê, muito obrigado, meu querido. Você é generoso com as suas palavras, tudo de bom para você. Eu gostaria mesmo que a Rádio Inverso tivesse esse poder, né, de destruir as células da desatenção, mas não, eu já percebi que não. Durante algum tempo, eu alimentava alguma expectativa de que a maioria das pessoas que se expusessem a esse conteúdo entendessem, né? Num período do meu trabalho, tal, eu te confesso que eu fiquei um pouco desmotivado por perceber que essa minha expectativa era exagerada. Até quando eu entendi que as pessoas só ouvem, só veem, só percebem, só entendem o que querem e o que estão prontas. Eu não tenho esse poder de penetrar a mente de ninguém, e seja por um argumento racional, lógico, né, atingir um ponto onde essa pessoa entenderá. É por isso, e não por humildade virtuosa, que eu digo para as pessoas que às vezes vêm me agradecer, dizendo, olha, o que você disse foi fundamental, tal, e eu digo, olha, é que você estava pronto. Não porque eu disse. E estando você pronto, o fato de estar exposto ao que eu disse me dá o privilégio de participar disso. Mas poderia ser qualquer outro ou qualquer outra coisa. Porque não é quem fala, é quem ouve, né? Já existe um princípio na comunicação que muito mais do que você diz, comunicação é o que o outro entende. Então durante o meu caminho, eu fui percebendo que isso é uma ilusão. E quando a gente se ilude nesse sentido, isso é um grande salto. Eu talvez considere esse um dos grandes pontos de movimento de liberdade no meu trabalho, que não é o compromisso de fazer com que as pessoas entendam, porque a maioria não entende, o Cauê. Provavelmente você é uma das exceções, e felizmente há exceções, claro que há. Também, senão não valeria a pena, não faria muito sentido. De qualquer maneira, a maioria das pessoas vem com algum tipo de expectativa e permanecem enquanto esperam que essa expectativa seja cumprida. É a expectativa projetada. Quando a expectativa não é cumprida, quando percebe que não será cumprida, fazem como todos fazem em todos os casos de expectativas frustradas. Vamos procurar uma outra opção que de alguma maneira resolva isso em mim, né? E não percebeu que passou pelo menos uma das oportunidades de entender que não é pro lado de fora, mas é pro lado de dentro. Sou eu quem ouve e não eu quem fala, né? Quem tem esse poder. Cada um é que tem o poder de fazer essa mudança em si mesmo. O máximo que eu estou tentando fazer aqui é estimular, é provocar, é gerar algum tipo de movimento, mas consciente disso. Esse poder não é meu, essa capacidade não é da rádio, né? Mas é única e exclusivamente de quem ouve. Tá bom, meu querido Cauê? Tudo de bom, meu amigo. Obrigado aqui pelo seu carinho, pela sua mensagem. Fique bem. Mais uma mensagem aqui no nosso 51992461960. A Júnia dizendo, amigos inversos, Flávio, bom dia, estou à espera do meu livro, não vejo a hora dele chegar. Obrigado, Júlia. É bom você falar nisso. Deixa eu lembrar, isso está escrito lá no site e tal, mas é que o livro ficará pronto em janeiro, né? Meados, por volta do dia 10. Eu não tenho ainda exatamente a data, isso depende de gráfica, de editora e tal. Mas a data que eu tenho estimada é dia 10 de janeiro. Então, quem está fazendo a pré-compra, ou comprando já, né, na pré-venda do livro, serão, obviamente, os primeiros a receber, com todos os benefícios da pré-venda, que eu já anunciei aqui, o desconto, a dedicatória, frete grátis e tal. Mas os livros chegarão em janeiro. Não se consuma pela expectativa. Júlia,
Obrigado, Júnior, um beijo pra você. Obrigado, querido Gerson da Alemanha. Hoje o Gerson só mandou uma frase, não mandou um áudio. Disse: bom dia a todos, Flávio Inversos, desejo a todos um lindo dia, meu querido. Pra você também, tudo de bom, muito obrigado, tá bom? Um amigo aqui, não sei de onde ele é, código 73, deixa eu ver, tem uma foto aqui de uma mesa, acho que da cozinha dele, com um computador e tal. Um computador não, um termômetro, dizendo: aqui tem menos 7 graus negativos. Bom dia, Flávio. Bom dia, meu querido, onde é que você tá? E qual é o seu nome? Provavelmente você até já me mandou o seu nome, né? Eu tô vendo o seu rosto aqui. Você, se não me engano, é um amigo que mora na Suécia, não é? Mas eu não me lembro teu nome, me fugiu aqui. E eu às vezes apago, né? Eu sempre apago as coisas aqui do WhatsApp, senão meu celular não se mexe, ele já fica sobrecarregado. Então eu me perdoe, eu acabo esquecendo aqui os nomes, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. Ele está escrevendo aqui, ó. Joseron, eu lembrava que não é da Joseron, isso, da Suécia. Então em parte eu me lembrei. Querido Joseron, obrigado. Aproveite o frio, meu amigo. Muito obrigado. Eu vou tocar uma música aqui e volto já já. Inverso dentro. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Vamos aqui para o nosso e-mail, contato@radioinverso.com. Você participa do Mensagens que Chegam pela Manhã. Meu querido amigo Renato manda uma sugestão aqui de vídeo, de música e tal. Ele é de São Paulo. Obrigado, Renato. Vou ver daqui a pouco, tá? Graça Oliveira, de Fortaleza, no Ceará. Estou muito feliz em ter te conhecido. Suas reflexões me ajudam muito a cada dia a querer ser um ser melhor. Estamos sempre em estágio de descobertas e tendemos a nos confrontar com as novas descobertas. Estou muito feliz em pensar diferente. Minhas escolhas e no que acredito são só minhas, e isso é muito bom. Deixando-me fluir, inquietar e não me inquietar com o que é mais... ou me inquietar com o que é mais relevante. A busca pelo conhecimento, os verdadeiros significados da vida, o respeito ao outro, a vida, a forma dela existir. Graça Oliveira, de Fortaleza. Beijo, Graça. Obrigado pela sua mensagem, fique bem aqui com a gente. Ela que escreveu no contato @radioinverso.com, que é o nosso e-mail. Mais gente aqui no nosso 51992461960. O Ricardo Gomes, de São Paulo, manda mensagem aqui dizendo assim: Flávio, não tive mais a oportunidade de acompanhar a rádio ao vivo, mas eu sempre vejo os vídeos pelo YouTube. Em um desses vídeos ouvi você falar sobre uma nova programação que vai frisar o tema educação. Gostaria de saber melhor o que você pensa e pôr em prática. É possível adiantar um pouquinho de como vai funcionar? Eu acredito que foi tirado de uns 80% da população brasileira o poder de raciocínio, da formulação de pensamentos. A escola é muito mais que limitadora. Ela poda, ou melhor, o aluno pela raiz, tirando somente o poder que se tem de saber observar o mundo. Sabe-se lá quantas gerações isso vem acontecendo, e acredito que tudo isso é feito de propósito. Mas isso é uma outra discussão. Tenho um blog onde divido pensamentos, caso tenha um dia desses tempo de dar uma olhada. O endereço é Visão Consciente Despertar do Caminho.blogspot.com.br. Visão Consciente Despertar do Caminho.blogspot.com.br. Grande abraço e parabéns pelo seu trabalho, Ricardo Gomes, de São Paulo. Ricardo, obrigado, meu amigo. Esse conteúdo é um conteúdo em parceria com a NET Educação. Quem produz esse conteúdo é o Marcelo Abud, que é um cara que chegou aqui na rádio há pouco tempo. Ele é um profissional, um professor de comunicação, um professor universitário e tal, e começou a se identificar, a ouvir a rádio, participar da rádio, e ele produz esse conteúdo já há algum tempo, com muita coisa interessante, é um conteúdo premiado e tal, e eu cogitei com ele a possibilidade de a gente compartilhar isso aqui na rádio também. Então, como ele entrou em férias agora e é necessário alguns ajustes até com a NET, de acertos, de combinações, né, de como isso vai ser feito, eles praticamente forneceram conteúdo e tal. Então, a gente está esperando virar o ano para iniciar isso aqui na rádio, tá bom? Em relação ao que você fala sobre a maneira como a educação é levada, eu acredito que as dores, os enganos, até a corrupção num país é proporcional à seriedade que ele leva à sua educação, às suas crianças, né, que ele cuida da sua educação. E eu acho que o nosso país está muito longe de levar isso a sério há muitos anos.
eu me inquietava quando há alguns anos, o discurso do governo era um discurso ufanista, de que nós resolvemos o problema da educação, estamos próximos disso, porque a gente está dando dinheiro público para universidades particulares, para ter números e dizer, agora o cara pobre pode se formar no que quer que seja, né? Isso pode ser bom, pode ser positivo, mas está longe de ser um mínimo movimento de recuperar a educação do Brasil, que tem a ver com a base, né? Tem a ver com as crianças, tem a ver com as escolas, é aí que está o problema. Não é a universidade é só um reflexo disso. E a própria dificuldade das pessoas menos favorecidas de entrarem nas universidades, mais até do que uma questão econômica, é uma questão educacional, porque não entram nas universidades públicas não porque são pobres, não entram nas universidades públicas porque não têm acesso na base, na fundamental, enfim, a uma educação de qualidade, né? Por outro lado, eu acho que a educação é permeada dessa visão que, infelizmente, hoje em dia, tomou conta de tudo. Tomou conta da espiritualidade, tomou conta da tal autoajuda, tomou conta de tudo, do entretenimento, do jornalismo, da política, que é o mercado. Então, hoje, os alunos são preparados para entrarem no mercado. A educação não é para ajudar os pais na tarefa de expandir a mente das crianças, até para decidirem o que vão ser adiante. É para preparar para o Enem, é para preparar para a faculdade, e a faculdade, por sua vez, prepara para o mercado de trabalho, e assim a gente vai se empacotando, se enlatando, e como o Rubem Alves, saudoso, dizia, né? Num sistema onde se fala sobre grade curricular, e o Rubem dizia, grade deve ser uma invenção de um carcereiro desempregado, porque o esquema da nossa educação é montado sobre essa grade, né? Não pode se esperar muita coisa. Eu estava falando ontem com meu filho sobre isso, a gente estava estudando, ele ficou de recuperação em algumas matérias da escola, e eu estava dizendo para ele, vamos estudar, é importante, a gente senta tal, mas intimamente eu fico pensando, tem umas coisas tão inúteis, né? Às vezes eu vejo assim, umas decorebas, um sistema, e ele estuda numa escola particular, e cara, até, né? Uma decoreba, um sistema montado para formatar a mente, sabe? E aí as pessoas dizem, não, mas é para ajudar as crianças a pensarem. Elas nunca vão usar isso, mas isso ajuda a pensar. E eu fico pensando, nessa grade curricular formada na época da ditadura militar, né? Onde as crianças eram absolutamente, e o mundo inteiro, diferentes do que são hoje, né? Será que essa é a única forma que nós temos para fazer as crianças pensarem? Será? Né? Então, há muito a se discutir em relação a isso. Agora, obviamente que ao se discutir a educação, a gente vai estar mexendo na estrutura das coisas. A gente vai mexer na estrutura política quando a gente começar a discutir a educação. A gente vai começar a mexer na estrutura social quando a gente começar a discutir a educação. E assim por diante. Maquiagens, bolsa isso, bolsa aquilo, são paliativos. Paliativos. E às vezes tem até o efeito inverso, no sentido de se aprisionar essas pessoas. O que liberta não é eu até concordo que existem medidas, existem reforços, existem posicionamentos de governos, enfim, que tentam de uma maneira imediata, né, resolver ou pelo menos minimizar os danos causados por uma estrutura perversa de séculos. Então é necessário eventualmente fazer paliativos, e aí entram, por exemplo, Bolsa Família, né? Um paliativo para tentar, durante um tempo, dar um respiro e alguma condição para que essas pessoas se reestruturem e então possam seguir com as próprias pernas. Mas num país como o nosso, né, num sistema político perverso como o nosso, é ingenuidade demais acreditar que isso não é usado por razões eleitoreiras e interesseiras. E para que seja assim, é interessante manter as pessoas presas nesses sistemas. Se a gente realmente estivesse preocupado com isso, não estaríamos falando aí, vamos aumentar o consumo, vamos dar mais crédito, vamos diminuir os impostos dos carros e da indústria automobilística, vamos pagar, dar dinheiro particular para as universidades, vamos montar mais hospitais. A gente saberia que a raiz disso está lá atrás. Está na educação. Agora, para encerrar, em matéria de educação, politicamente falando, rende votos e discursos na época da campanha, você dizer, no meu governo, não sei quantas mil escolas e universidades foram construídas, e aí o gráfico mostrando tal, mas não é o que resolve. Não rende voto trabalhar na estrutura, na raiz disso, melhorar as condições, os salários e a formação dos professores, repensar a grade curricular e como isso é feito,
né? Como se trata os alunos, como a escola se propõe a promover consciência, tratar de questões e promover questões humanas. Hoje mesmo eu li que o governo tirou a obrigação, por exemplo, de filosofia da grade curricular. Eu realmente me pergunto por quê, né? Qual o problema? Por que tem que tirar a filosofia da grade curricular se a filosofia ensina as pessoas a perguntarem? Por que é melhor deixar as pessoas adestradas? Infelizmente, eu pessoalmente, eu posso ser um cara com visão limitada, talvez eu seja, mas eu não vejo nenhum movimento, não vejo no governo Temer, não via na Dilma, não via no Lula, não via no Fernando Henrique, no Itamar, no Collor, no Figueiredo e assim nos militares. Nunca vi nada significativo que fosse nessa direção, infelizmente. Tá bom, meu amigo, acabei me estendendo aqui. Ricardo Gomes, de São Paulo. Tudo de bom, meu amigo. Um abraço para você, obrigado pela sua mensagem. Tem mensagem aqui no nosso 51992461960. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Todo mundo que tá aí ligadinho na Rádio Inverso e no programa Mensagens que Chegam pela Manhã. A cada dia mais trazendo conhecimento, trazendo luz para a gente. Flávio, acabei de compartilhar juntamente com os outros inversos aqui o texto que você leu, a reflexão do dia sobre a Matrix. E eu confesso que eu vinha tentando sempre entender e compreender o que era a Matrix. E eu achava que realmente a Matrix fosse a religião, a Matrix fosse um partido político, a Matrix fosse algo que nos aprisionava. Mas você deixou bem claro aí que a Matrix é a nossa mente. E é a nossa mente que nos aprisiona a essas coisas. É a nossa mente que se deixa se manipular, é a nossa mente que se deixa se controlar, é a nossa mente que nos controla, é a nossa mente que cria fantasmas. Eu passei a entender realmente, a compreender o que é isso, o que é a Matrix. Quando você também lê um trecho do novo livro, Duas Vidas, inclusive fiz o meu pedido já, viu? Quero meu autógrafo. Parece que quando você fala do Tales, você está falando do Tássio. Parece que é uma história um pouco parecida, né? Eu não sei até que ponto o Tales no livro ele chega, mas tem algumas coisas parecidas, né? Parece que o Tales ele estava em busca de um sentido da vida, em busca de se situar no universo, e as condições dele parece que estavam um pouco meio desorganizadas. Eu não sei bem, só quando eu li o livro, mas os textos, fragmentos que você já postou sobre o livro, eu percebi algo do tipo, né? E algo parecido com o que eu tenho vivido ultimamente, né? Estávamos numa situação de um alto cargo político, né? Aí de repente houve uma fragmentação partidária, e nessa fragmentação eu expus minha ideia, eu pensei fora da caixinha, né? Um partido que no caso vinha controlado por um segmento religioso, por uma instituição religiosa no qual eu fazia parte há 20 anos. E aí no momento em que eu tive que expor realmente a ideia, o que eu pensava, né, que eu não concordava com aquela condição imposta, ou seja, quando eu me libertei da Matrix, eu não deixei a minha mente se dominar mais, então aí houve uma ruptura, um fragmento, e nós tivemos essa partida, né? Essa partição aí entre eu e o partido, entre a instituição, entre as pessoas que fazem partes, e as pessoas continuam lá na caverna de Platão. Elas não aceitam quando a gente leva a mensagem que cá é diferente, que cá tem outra realidade. Eu lembro que você citou uma vez aí sobre o texto de Saint-Exupéry, né, que quando ele levou os árabes
em Paris e eles viram que Paris era muito linda, tinha mulheres lindas, tinha muita água, e eles falaram assim: poxa, o Deus dos franceses é melhor do que o nosso. Então é isso que acontece realmente, né, nas instituições religiosas, principalmente, e nós temos que deixar libertar da Matrix, mas eu acho que isso é com o tempo. Acho que com o tempo tudo vai se tornando mais claro. Você me disse uma vez que a nuvem cinza, ela vem sobre a gente, ela paira sobre nós, ela fica ali por um tempo, tudo nublado, a sensação é horrível, mas depois ela passa, o sol volta a brilhar, tudo começa a brilhar novamente, fica tudo lindo, e isso faz parte de todo o ciclo do universo. Flávio, eu falei demais hoje, desculpa aí também esse tempo todo, mas eu tô crescendo muito em conhecimento, tô aprendendo muito, tô gostando muito, né, a cada vez mais de estar ouvindo você, de estar compartilhando contigo. Eu vou ficar ansioso aqui para o livro chegar e eu li a história do Thales para saber como é que termina a história dele. Tchau, Flávio, tchau, Inversos. Obrigado, meu querido Tássio, que escreve aqui de Valença, na Bahia. Escreve não, grava o áudio aqui de Valença, na Bahia. Meu amigo, tudo de bom. Esse texto do Antoine Saint-Exupéry que você cita é do lindo livro Terra dos Homens, que vale a pena ler. É muito bom. Em relação ao Thales, né, do meu livro, do Duas Vidas, ele é sim um pouco de você, um pouco de mim, um pouco de todos nós. Eu uso nos meus livros, nas histórias, né, o Éden, no Duas Vidas, elementos, ingredientes, contextos específicos. No caso do Éden, é um homem vivendo o dilema da separação, da iminência perda do filho, de um grave acidente, né, da aproximação da morte, enfim, para fazer questões humanas. E o Duas Vidas, da mesma maneira, são questões humanas, mas a partir de outra perspectiva, que é a perspectiva política. Não é um livro político, não é um livro que é partidário, não é um livro especificamente sobre o Brasil, mas é um livro que nos ajuda a enxergar, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil, mas mais do que isso, para nos enxergar, para enxergar o que são as nossas vidas, o que nós passamos, o que nós vivemos, não a partir de uma perspectiva única, no caso da perspectiva política, ideológica, partidária, que é muito chata, a visão maniqueísta de todas as naturezas. O maniqueísmo é assim, mas na política isso fica tão gritante, né? Hoje de manhã eu lia um texto de um amigo, de um conhecido, que tem uma visão política muito polarizada, né? E eu lendo o texto dele estava pensando isso. O olhar maniqueísta é tão complicado que separa o mundo entre bons e maus, né? Nós somos os bons e os que são contra nós são os maus. Que de alguma maneira ele chega a um relativismo tão distorcido que fala o seguinte: a maldade praticada pelos bons que somos é permitida, e a bondade praticada pelos maus que se opõem a nós é má, porque eles são maus, né? Isso inviabiliza as relações. E me parece que a política no Brasil hoje é colocada nesses pratos, maniqueísta, propositadamente. Não é uma questão ideológica. Os seguidores, os militantes, enfim, esses vão na sua inocência ideológica partidária. Mas os que são sobre eles, aliás, isso é um ponto que eu deixo muito claro no Duas Vidas. Até publiquei recentemente um texto do livro que falava sobre isso, né? Nesse ponto não há espaço para ideologias imaculadas e para ideais evoluídos, há interesses. Então, no Traz Cortinas, você que é um cara que nos disse agora, né, que já conviveu nesse mundo, sendo político e tal, sabe disso. Por trás disso não há essas rivalidades, não de natureza ideológica, mas sim de natureza de poder. É a disputa do poder e não a tentativa de dominar o poder a partir de uma ideologia. A ideologia é o jogo para a plateia, é a mobilização das massas, que é interessante ora para cá, ora para lá. E por isso, tanto num caso como no outro, é importante valorizar as cores maniqueístas. Mas o Tássio, eu ia te chamar de Thales, quem vai desenvolvendo em si consciência, a partir de si mesmo,
eu estava falando agora há pouco sobre a educação, e eu incluo isso no componente educação. Educação é conhecer-se também. Educação não é só as matérias da escola ou da faculdade. Educação é se conhecer, é se enxergar, é viajar para dentro, é se revisar, é se relativizar, é saber que eu não sou, a partir de mim, eu não sou só bom ou só mal. Se eu construo essa visão a partir de mim, que eu não sou só bom ou só mal, eu não vou mais conseguir projetar isso em nada. O olhar maniqueísta nasce de uma autoimpressão maniqueísta. Eu sou bom. E há pessoas que não são. E isso vai se estendendo, se multiplicando, se projetando nas instituições. Agora, eu identifico componentes de sombra em mim. E de luzes também. Bom, se sou assim, você também. E todo o resto é assim. Então eu não me apresso em apontar para nada e dizer isso é só mal. Ou isso é só bom. Mas essa dualidade, esse maniqueísmo é fundamental para que haja manipulação. Eu falava, o meu filho estava estudando sobre uma das ditaduras do mundo, né, atuais, e curiosamente no livro que ele estava estudando, e ele até achou esquisito isso, ele me perguntou, mas pai, isso aqui não é o livro. O livro está dizendo que esse país, essa ditadura, bom, no caso Cuba, é um bom país, que o índice de analfabetismo é nulo, que a medicina é altamente evoluída. Ele falou, mas não tem uma coisa de ditadura lá, tal? E eu estava contando para ele, meu querido, isso tem a ver com propagandas, com números distorcidos. A minha mulher trabalha como dentista e no sistema de saúde público, então ela tem muito contato com os médicos cubanos, venezuelanos, tal, e eles contam como é a tal da saúde lá. Os médicos são bons, mas os médicos não têm dentes, os médicos não ganham, sei lá, uma miséria por mês. As pessoas querem fugir do país. Se há, por alguma razão, uma melhora nos índices de alfabetização e tudo mais, isso é questionável. Porque quando se trata de ditaduras, a gente nunca sabe se os números, até que ponto os números são reais ou não. Não justifica, porque há outros países no mundo que também há um alto nível de alfabetização e de medicina evoluída e tudo mais, onde não é necessário isso. A ditadura parte sempre de um princípio. Ninguém pode ser rico, ninguém pode ter mais, a não ser o ditador, né? E para isso a violência é colocada como instrumento. Mas eu usei esse exemplo de ditadura para voltar para o contexto que eu falava aqui para o Tássio, que um dos princípios usados em todas as ditaduras, sem exceção, e eu não estou me referindo só à ditadura política, né, como nesse caso, mas também ditaduras religiosas, ditaduras de ideia, de pensamentos, opressão, fundamentalismo de maneira geral, é o maniqueísmo. É sempre a necessidade da luta do bem contra o mal. Essa figura sempre está projetada em tudo. A gente está falando de livros. Eu acho que um livro clássico nesse sentido, que eu volta e meia sugiro aqui na rádio, é o 1984, né, do George Orwell, que trata uma sociedade basicamente manipulada por conta desse olhar maniqueísta da vida. O grande líder, o grande ditador, o grande líder religioso, o grande político, esse cara é perfeito. A gente vê atualmente um exemplo muito claro desse no Brasil, de um grande líder político de massas, onde os seguidores relativizam e chamam de perseguição política tudo que se identifica como claramente corrupção, né? Argumentando, mas há outros. Sim, há. A crítica que se faz à oposição não legitima a situação, ou vice-versa, né? Mas essa relativização de que existem figuras emblemáticas acima do bem e do mal, que não podem ser criticadas ou relativizadas, e eu conto isso muito no Duas Vidas, a partir da figura do profeta Davi, que é um líder religioso, manipulador, desonesto, e que trabalha muito essa questão. Ele volta e meia é acusado de corrupção, ele tem um envolvimento com um narcotraficante e tal, e o argumento dele é muito parecido com o que nós vemos sempre com que um líder emblemático desses é relativizado. É sempre o mesmo argumento, é perseguição, são os maus querendo ocupar o lugar dos bons, é sempre esse princípio, sempre, não há exceção. As ditaduras, os fundamentalismos, as ideias radicais sempre usaram desse artifício. Agora, se você não está tomado pelo ardor da paixão fundamentalista, você pode até ter simpatia
por esse ou aquele, você pode até relativizar uma coisa ou outra, mas você jamais tomará partidos de maneira tão visceral e tão radical como se as lutas travadas nos bastidores do poder sempre representassem a luta do bem contra o mal. Não há. Existe a luta do mal contra o mal menor, talvez, mas a gente nunca sabe também qual é o mal maior e qual é o mal menor. Por isso, já há algum tempo, eu presto atenção nessas coisas políticas, e eu sou um cara que me informa muito sobre isso, mas eu bebo de todos os lados. Eu não sou um cara que, por exemplo, eu não leio a Veja, né? Eu acho muito reduzido, ou vejo o Jornal Nacional. É claro que tem uma série de manipulações ali. Eu sou um cara que me informo, por exemplo, eu já falei isso aqui, eu acho que eu sou um dos únicos caras do mundo que param para ouvir o discurso do Rui Costa Pimenta, do PCO, nos vídeos que ele faz de 2h30, 3 horas, fazendo análise política da semana no YouTube. E eu discordo de 98% do que ele fala, para falar o mínimo aqui, mas eu vejo, eu ouço, eu quero saber o que eles estão dizendo, e vejo o outro polo, o Reinaldo Azevedo, que é outro polo, né? Para que eu tenha a minha opinião. Então, e eu sei que nem o Rui Costa Pimenta e nem o Reinaldo Azevedo são símbolos, apesar de serem opostos, símbolos do mal ou do bem, né? Todos têm as suas relatividades, todos têm os seus acertos e desacertos. Então a gente perde esse componente de polarização. Sou PT até a morte, sou Temer até a morte, sou não sei o quê. Isso não tem cabimento. Eu sou cristão, sou evangélico, sou católico, sou ateu, porque isso representa o bem. E o ateu representa o mal. O evangélico é o bem, o ateu é o mal. Você entende? O ateu é o bem, o evangélico é o mal. Repare que as ideias fundamentalistas sempre são alimentadas desses princípios radicais, polarizados. E eu acho que alimentar isso na mente das pessoas é fortalecer esse sistema mau, que engole e que engana. Então eu acho extremamente necessário que a gente tenha clareza em relação a isso. Ninguém é totalmente do bem, ninguém é totalmente do mal. É preciso olhar com cuidado, com prudência, com relatividade, sabendo que a maldade do outro não justifica as minhas. Esse é outro discurso atual, né? Fulano que me critica é mau, é corrupto. Bom, tudo bem, eu sei, mas isso não relativiza as críticas em relação às minhas maldades e corrupções. Então vamos todos nos tornar menos maus e menos corruptos. Mas esse exame, essa consciência, repito, e eu acho que isso tem a ver com o que eu falei no começo do programa sobre a Matrix. A gente fica tentando identificar qual é a Matrix, onde está a Matrix, qual é o partido melhor, o partido pior, quem é melhor, é o Lula ou é o Renan, é o Sérgio Moro ou é o não sei o quê. Quando na realidade está tudo em mim. Está tudo em mim. O meu olhar para todos esses personagens, que hoje são alvos de críticas ou elogios, de aplausos ou de vaias, de denúncias ou de afirmações, enfim, todos esses personagens, sem exceção, com maior ou menor graus, são relativos, né? São bons e são maus, têm bondades e têm maldades. Eu vou ter clareza para enxergar isso quando eu identificar, antes de identificar neles, em mim. A gente está fugindo quando a gente está projetando isso para o lado de fora, esperando somente o salvador da pátria. Aliás, para finalizar, esse é um cenário muito perigoso. Voltando agora à questão política do Brasil. Nós estamos nos aproximando de uma eleição, faltam 2 anos, mas em 2017 já vai começar, né? A eleição é em 2018, então nem chega a ser 2 anos. Grandes salvadores, sabe? Gente dizer, eu vou resolver. Alguém de fora, o que a imprensa gosta de chamar de outsider, né? Um outsider, como o Trump nos Estados Unidos. Alguém que vem para mostrar. Isso não quer dizer nada. É perigoso, é perigoso. Eu não sou radical ao ponto de dizer não pode ser um outsider. Às vezes um outsider é melhor do que um dos que está dentro, mas não necessariamente. Então, vamos fazer esse exercício a começar da gente, né? Ao invés de tentar resolver os problemas e os dilemas da política, acusando esse ou aquele, apontando para esse ou aquele, dizendo esse é bom e esse é mau, vamos começar na gente. A gente é bom, a gente é mau, a gente tem esses componentes. O dia que nós entendemos isso em nós, vai ficar mais claro, mais pacificado, mais tranquilo a gente entender isso no lado de fora. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso,
Mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Mensagens que chegam pela manhã, aqui pela radioinverso.com. Estamos ao vivo até 10 da manhã, as reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de Brasília. Não esquece não, que às 7 da noite hoje você vai ouvir a reprise do Mundo Incrível, programa que foi ao ar de manhã às 7 da manhã no horário de verão com o nosso querido Antônio Pereira. Claro que isso vale para quem está me ouvindo ao vivo ou para quem está ouvindo na reprise da tarde, né? À noite ou depois da madrugada já não adianta. Mas se você estiver ouvindo num desses dois horários, hoje o Mundo Incrível fala sobre nosso desejo de ser eterno. Eu acho que no fim das contas as nossas buscas, na maioria das vezes, está reproduzindo isso. O nosso desejo de eternidade, de tudo que nós fazemos, né? Até a vontade de comer um chocolate. Isso não é necessariamente algo mal, isso não é um problema, não é um defeito. Muito pelo contrário, eu acho que isso é um indicativo de que em nós habita a eternidade. E pessoalmente eu penso que o desconforto, para dizer o mínimo, da raça humana com a morte, de não aceitá-la, de não entendê-la, de ficar a vida inteira buscando explicações para a morte, né? Justificativas para a morte, teorias que de alguma maneira diminuam o sofrimento, o medo da morte, indica que há em nós um componente que não morre. Aquilo que eu chamo de eu não morre. O corpo morre. O corpo não morre só no fim da vida. O corpo morre todos os dias. O corpo que nós temos hoje não é muito diferente do que nós tínhamos quando éramos crianças, por exemplo. Ou adolescentes, enfim, não mudou. Aquela criança, naquele corpinho, naqueles bracinhos, não deixou de ser, não morreu. Não veio outra coisa no lugar, não viramos outra coisa, não morremos todos os dias. Daqui 30 anos, se estivermos ainda aqui, não seremos outros e esse corpo de hoje não estará morto. Portanto, tudo vai morrendo. Os nossos pensamentos não morrem, não mudam. Os nossos relacionamentos também. A morte é diária, a morte é todos os dias. Mas aquilo que somos não morre, é aquilo que chamamos de consciência. Aquilo que Saramago dizia, a coisa que habita o corpo, ou que o Mário Quintana dizia, aquilo que pergunta se a alma existe é a própria alma, né? Essa coisa não morre, alma, consciência, enfim. Se não morre, se inquieta diante da constatação da perecibilidade do corpo, a finitude, o fim, o desfecho, o ponto final. E aí o embate, aí o paradoxo entre o ser que é eterno, mas que se vê morrer todos os dias. Quando a gente consegue perceber para além do casulo, né, identificando o corpo como uma linda ferramenta, mas que não conta tudo sobre nós, identificando o ego como algo extremamente importante, mas que não nos define por completo, quando a gente consegue fazer essa transcendência, então a morte se relativiza, porque agora eu não me concentro nesse ponto que chama Flávio, eu me expando. E diante disso, a morte deixa de ser uma ameaça. Então, nosso desejo de ser eterno vai ser o assunto do nosso querido Antônio Pereira, do Mundo Incrível. Se você ainda não ouviu, está perdendo. O Mundo Incrível tem sido uma oportunidade muito legal. As pessoas participam mandando e-mail para o Antônio no mundoincrível@radioinverso.com. As reflexões dele são muito legais. Então, não perca a oportunidade de estar com o Antônio hoje às 7 da noite. E não só às 7 da noite. Durante a programação da rádio, em muitos momentos, o Antônio aparece aqui, compartilhando um pouco da sua visão de mundo em O Mundo Incrível. Aqui na Rádio Inverso, momento O Mundo Incrível, com Antônio Pereira. Enxergo meu apartamento de um dormitório e tudo que tem nele. Percebo que o micro-ondas, a geladeira, o fogão e a máquina de lavar roupa eu ganhei, sem R$1 no bolso. Percebo que a mesa que eu estou sentado, as cadeiras que estão em volta, as 2 poltronas com a capa que estão na minha frente, eu também ganhei. Percebo então que a mesinha que encosta na parede, com todos os enfeites que estão ali, eu também ganhei. Olho pro meu quarto, enxergo a televisão, o armário, o roupeiro que eu ganhei esses dias, a cama, os colchões, o banheiro, e percebo que de uma forma ou de outra eu ganhei absolutamente tudo que tem nessa casa. Então eu percebo que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Essa é a matemática do amor.
dividindo, a gente sempre multiplica. Então, que a gente compartilhe. Algumas coisas na vida não tem preço, tem valor. E isso, dinheiro nenhum do mundo pode pagar. Ouça o Mundo Incrível, 7 da manhã e 7 da noite no horário de Brasília, na Rádio Inverso. Você ouve Rádio Inverso. Filosofia, provocações, consciência. Acesse www.radioinverso.com ou baixe os aplicativos para Android e iOS gratuitamente. Rádio Inverso, o tempo todo, para o mundo inteiro. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Você ouve mensagens que chegam pela manhã. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. Eva, muito obrigado pelo seu e-mail. Eva de São Benedito, no Ceará, escreveu aqui no contato @radioinverso.com. Flávio, bom dia, muita luz no seu trabalho e sabedoria nessa sua caminhada. Um abraço e eu agradeço e retribuo. Tá bom, Eva? O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. E a Rádio Inverso. Bom dia, Flávio. Estamos aqui novamente hoje. Dá um pulinho para ouvir a rádio e desejar um bom dia a todos aí, mesmo longe, mas sempre perto. Os pensamentos sempre estão nos conteúdos que eu já ouvi que você falou, Flávio. Mesmo tempo que eu fiquei longe de ouvir, eu sempre estava com a mentalidade na Rádio Inverso. E um abraço aí a todos aí, um grande final de semana, boa semana e boas festas. Obrigado, Adriano. Tudo de bom para você que me ouve em Blumenau e tá aqui com a gente na Rádio Inverso. Grande abraço para você. Mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação, tá bom, meu amigo? Tudo de bom. Mais gente aqui no 51992461960. Flávio, bom dia. Várias vezes eu já parei para pensar nisso. Será que quando eu estou acordado, na verdade estou dormindo? É o Júnior de São Paulo. É verdade, Júnior. Quem sabe? Hã? Às vezes eu faço umas brincadeiras com meu filho, eu digo assim: cara, e se a gente for o sonho de um marciano? Na realidade nós somos um marciano, um bebê marciano dormindo no berço em Marte, sonhando com essa vida, e essa vida é só esse sonho. Ué, eu tenho falando sério, eu tenho uma sensação, eu tenho mesmo essa sensação, de que o dia que nós morrermos, a gente acorda. É como se a gente, claro, desperta, acordou, né? Eu não estou com isso dizendo que essa vida é falsa. Essa vida é um sonho, é uma ilusão, é uma miragem. Esse é um conceito primitivo, né? Mas eu posso trazer isso para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Você, por exemplo, está você tem a impressão de determinada pessoa, que a pessoa é dessa forma. Você olha de maneira antipatizada para alguém, preconceituosa e tal. Isso é uma ilusão, a pessoa não é aquilo. A nossa mente vai criando cenários, né? Nossa mente vai criando realidades. Quando eu estou andando numa avenida, eu posso dizer assim: poxa, que legal tá caminhando aqui, essa avenida é tão agradável, tal. E alguém vai dizer: que agradável, que avenida horrível, feia, suja, poluída, enfim. São os olhares que mudam, cada realidade é uma. Então, se a gente ampliar essa história, não só a rua que cada um vê tem muitos aspectos, mas o que nós chamamos de vida, de realidade, a gente pode chegar perto disso que você está dizendo. Até que ponto isso é uma abstração, é um sonho? Como eu dizia no começo do programa, produzido por nossa mente. Por isso que, ao invés de a gente ficar nesses devaneios, porque isso não tem resposta, isso não tem fim. Eu posso ir para essa história de Marte, nós somos pessoas sonhando em Marte, e alguém pode dizer a verdade, e muitas pessoas dirão. Eu posso dizer que nós somos, como muita gente diz, um teste que os ETs estão fazendo, não sei o quê, só que você não vai ter respostas para isso. E isso não vai te trazer implicações de consciência na tua vida, e só de recuo, de medo, de dúvidas, né? E por sua vez de fragmentações. Então eu penso o seguinte: até que ponto a realidade que eu vejo é real, até que ponto que eu penso ser verdadeiro eu não sei. Mas onde eu tenho ingerência, onde eu posso cuidar, é a minha mente.
Portanto, ao invés de me entregar a esses pensamentos que não têm fim, como eu falava no começo do plano das gelatinas diet de dominar o mundo, né, e daí para mais longe, eu vou cuidar dos meus pensamentos, eu vou cuidar dos meus significados, eu vou cuidar do que eu estou fazendo comigo, sabe? E eu acho que essa é uma boa fresta para a gente conseguir discernir afinal o que é real e o que não é. Tá bom, meu amigo? O que passar disso é distração. Júnior, tudo de bom, meu querido. Flávio e Inversos. Acredita que ontem eu também pensei na Carla? Incrível. Aproveito para te dizer que ou melhor, que por aqui as coisas também estão bem melhores, estou mais tranquila, caminhando, cuidando das minhas asas, buscando a pacificação interna, pois eu acho que esse é o meu maior desafio, me acalmar e acalmar na mente. Lindo dia, o programa está cada vez melhor. Adriana, obrigado, querida Adriana. A Carla é a vagalumezinha que fazia tempo que não participava, né? Hoje participou e eu disse a ela, poxa, eu lembrei de você ontem. E a Adriana está dizendo a mesma coisa. Que bom, Adriana, que você está bem, está cuidando da tua mente e está com a gente aqui, tá? E está gostando desse nosso encontro. Um beijo, fica bem. Mais gente aqui no nosso 51992469960. Joseron, obrigado pelas suas fotos, ele participou mais cedo. Que era outro cara que estava sumido aqui, né, Joseron? Fazia muito tempo que você não participava. Que bom que você está aqui. Hoje, quando eu dei uma olhada aqui no meu painel de audiência e vi que tinha uma bandeirinha da Suécia, né? Eu pensei em duas pessoas. Uma delas foi você. Tem uma outra querida também que nos ouve na Suécia, também está meio sumidinha, mas que bom que você está aqui, está nos ouvindo. Muito obrigado. Mais gente aqui no nosso 51992469960. Acredito que algo que nos inspira, partindo disso, eu vejo que você é uma ferramenta e que algo te inspirou a nos inspirar. Entendo e me identifico com tudo que você fala. A única coisa que eu sei é que te ouvir me faz bem. Com você estou aprendendo a aquietar minha mente. Antes de te ouvir eu me sentia um ET, cada vez mais sozinha. Então só tenho a agradecer por essa ajuda que através de você a vida enviou. Abraço carinhoso, Irene. Obrigado, Irene. Fique bem. Essa ideia de trazer conforto às pessoas que se sentem absolutamente isoladas, porque existe uma estrutura de pensamento, um sistema de pensamento que de alguma maneira faz com que as pessoas se fechem, se concentrem, né, numa bolha, ou em algumas bolhas. Essas bolhas são interligadas, elas têm a ver uma com a outra. Muitas vezes eu vejo pessoas assim que pensam que estão indo contra o sistema, porque vestem uma roupa, porque usam uma linguagem, enfim. E na realidade estão só reforçando o sistema. Para que o sistema seja reforçado, vamos voltar para aquilo que eu falava agora há pouco sobre a dualidade, sobre o maniqueísmo, né? Para que o sistema seja reforçado, é necessário que haja os dois lados. O lado antagônico ao outro faz parte de uma coisa só em relação ao que combate. Não é à toa que aquilo que nós chamamos de bem e aquilo que chamamos de mal são expressões de uma coisa só. Luz e sombras também. Nos nossos sistemas, essa ideia de bondade ou maldade absoluta representam um interesse só. Os combates que tantas vezes aparentam uma convulsão antagônica entre sistemas em contrito e contrastes, na realidade estão afirmando o próprio sistema. E a minha adesão a um lado ou outro só contribui para aquilo que eu não vejo, mas que se alimenta justamente desse contraste. A maneira que eu tenho para me livrar desse contraste é entendendo que eu tenho liberdade para ser quem sou. Existe hoje em dia, me perdoe os que se incomodam com isso, os que não pensam assim, mas eu tenho me imposto cada vez mais liberdade para refletir o que eu penso, tá bom? Então me entenda assim, caso não concorde comigo, você tem todo direito. Mas especialmente num tipo de linguagem e ideologia que se impõe hoje, por exemplo, eu não estou dizendo que esse sistema de pensamento é a causa do mal, é só uma expressão contemporânea, né, atual dessa situação. Mas especialmente, por exemplo, esses movimentos mais ligados ao pensamento de esquerda, geralmente se posicionam com adjetivos em relação a todos que pensam diferente. Se você não se identifica com esse sistema, você é fascista, você é homofóbico,
você é racista, e vai adjetivando justamente para te carimbar o antagonismo da história. Você não é bom, você é mau. Assim como, obviamente, né, nos pensamentos também radicais do outro lado, quem pensa diferente é petralha, é esquerdopata, você entende essa adjetivação que vai carimbando as pessoas e fazendo com que elas se posicionem necessariamente ou aqui ou ali? Isso interessa a quê? A um sistema único. É o mesmo sistema que, por exemplo, alimentava a esquerda nos últimos 13 anos no poder e a manteve lá, e é o mesmo sistema que alimenta a direita atualmente no poder e a mantém lá. É o mesmo sistema. Ambas, a esquerda ou a direita, no poder se alimentavam da mesma coisa, fazendo as mesmas, com diferenças aqui ou ali, obviamente, diferenças de postura, de linguagem, mas não de essência. Não de essência. Você consegue entender? Como na briga religiosa, né? O radical do Islã, por exemplo, e o radical cristão, o típico radical cristão preconceituoso tal, americano, né? Aquele ultraconservador americano, ou brasileiro, enfim. Aparentemente eles estão em polos opostos, não estão? Mas ambos enraizados ao mesmo fundamento, que é o fundamentalismo, que é o radicalismo, que é a oposição ao outro. Então, voltando ao que a Irene estava dizendo aqui em relação a se sentir livre para pensar, Irene, a minha intenção aqui é essa, é ajudar você e a todos a se sentirem à vontade de pensarem como pensam, né? De concordarem em alguns pontos e discordarem em outros, porque essa diversidade é que traz a beleza da vida. Se nós, diante da diversidade, nos colocamos como opositores, nos combatendo, nós estamos alimentando um único sistema, que muitos chamam de Matrix, inclusive, e que está escondido atrás dos discursos religiosos, ideológicos, políticos, enfim, acadêmicos, aspectos diferentes de uma coisa só. Que sejamos livres para pensar, livres para mudar de opinião, livres para acertar, livres para errar, livres para acreditar, livres para não acreditar, livres para ser quem somos. Há limites à liberdade? Não tenho dúvidas. A começar pelos meus limites físicos, intelectuais, mentais, psicológicos, humanos. Claro que há. A começar pelo fato de que eu sou um ponto de vista, a vista de um ponto, né? Eu vejo só a partir de onde estou. Isso já é em si mesmo um limite, é claro que sim. Mas não é por isso que eu não vou buscar alargar os meus limites, diminuí-los, enxergar um pouco mais, não é? Então, Irene, obrigado pela sua mensagem, fico feliz de saber que a rádio está, de alguma maneira, contribuindo para essa perspectiva mais ampla em você. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia, Flávio, bom dia, Inversos. Estou por aqui e esses dias, né, mais especificamente ontem e hoje, ontem na academia com aquelas TVs que ficam na minha frente, gente, eu preciso olhar para o chão, eu não posso ficar olhando para frente porque sempre vem aquelas informações terríveis sobre o ser humano, sobre o fim de ano, sobre a quantidade de assaltos, sobre pais que embebedam filhos pequenos, enfim, só desgraça. E isso foi me deixando ruim, me deixando mal por dentro. Por outro lado, eu vejo aqui em São Paulo a quantidade de polícia na rua, que todo mundo deve ficar feliz, mas eu vejo a polícia muito para abordar. Assim, o que eu quero dizer eu tô me sentindo muito vigiada. A sensação é que, mais do que segurança, vigia. Porque aqui em São Paulo, até em termos de trânsito, né? Os caras estão em cima mesmo. E qualquer coisa multa. E, enfim, tava com essa sensação. E daí no WhatsApp, vindo mensagens de crianças sendo sequestradas no shopping. E muito medo, muito medo, muito medo. Eu fui ficando com medo e fui ficando numa bad vibe, uma bad trip. E daí me peguei assim triste, chateada, chorona, enfim, com medo, muito medo. E daí me deu um insight, um clique, até ouvindo você falar agora. E que é assim, o grande carcereiro mesmo somos nós, né? Eu vi que a pessoa que estava assim dando mais poder para tudo isso era eu. E falei, por que eu tô tão sensível a essas informações? Por que eu tô tão porosa, né? E daí fui pra dentro de mim e vi questões minhas que vêm à tona de novo, enfim. Quando eu começo a cobrar muito fora é porque eu tô cobrando muito dentro.
Enfim, tô nesse momento aqui, um momento de conflito. Mas faz parte da vida, né, gente? Vamos que vamos. Agora, assim, só fico um pouco assustada porque eles, o tempo todo, todo mundo nos dá, como é que eu vou dizer, material pra gente ter medo, né? E eu sempre, poxa, acho claro que a gente tem que estar atento e tal, mas, poxa, viver também é correr riscos, né, gente? Viver tá na chuva pra se molhar. Então, é isso, tá? Bom dia pra todo mundo. Luna, obrigado, bom dia para você também. O medo é inerente à nossa condição. Nós somos animais que têm medo e o medo, de alguma maneira, é até ferramenta de evolução. Os animais mais ágeis, na teoria de Darwin, às vezes mal interpretada, dizem que os animais mais fortes, quando na realidade a Darwin se referia aos mais ágeis. Isso inclui fugir. São os que sobrevivem, né? E em parte o medo serve para isso. É o medo que nos dá o indicativo de que não é seguro você caminhar na borda de um prédio alto. Agora, por ser algo que está em nós, isso é trabalhado de maneira perniciosa, né? Super potencializado, porque ele serve como controle, justamente por isso que você disse. O carcereiro somos nós, o carcereiro está na mente. A distribuição de notícias de medo, com tanta avidez, as pessoas dizem assim, a imprensa gosta do medo, e a imprensa diz, não, é o público que gosta do medo, e por isso nós damos. Na realidade é uma cadeia, um alimenta o outro, né? Um alimenta o outro. Então quando você percebe esse fluxo, você sai dele, né? E é o que você fez. Não vou mais me consumir por isso. Isso não quer dizer negar a realidade. Agora, para eu afirmar a realidade, eu não preciso deixar que ela me enquadre. Eu não preciso me sequestrar por ela e nem permitir que ela rode como software permanente nos meus pensamentos. Quem cuida dos meus pensamentos sou eu, apesar da realidade. Então, a única maneira de modificar a realidade é modificar antes os meus pensamentos. Se a nossa realidade hoje é negativa, se a nossa realidade hoje está em uma série de situações complicadas, ela é reflexo do pensamento da coletividade, que por sua vez é alimentado por isso. Então, se a gente não pode mudar o pensamento da coletividade, vamos mudar os nossos. Então a gente muda no nosso mundo. E se eu mudo o meu mundo, eu já mudo o mundo inteiro, porque o mundo inteiro que eu vejo é o meu. O jeito de mudar o meu mundo é me mudar. E isso é outra ilusão. Se vende um sentimento de impotência dizendo você não é suficiente, você não é capaz. Para mudar o mundo tem que ser os políticos, ou se você ganhar na Mega Sena. Então a gente vai deixando de lado, né? E nos entregando ao não tem jeito, a isso mesmo. E nos tornando parte dessa engrenagem má, que vai triturando a alma, a mente, a natureza das pessoas e transformando elas em massa de manobra, em massa de manipulação. Talvez realmente seja o plano de dominação do mundo das gelatinas diet. Bom dia, Flávio, bom dia a todos. Arrumei um tempinho aqui, uma pausinha do trabalho. Estava ouvindo um pouquinho a rádio, pouco tempo, mas queria pelo menos estar presente na rádio, não sei de que forma, mas o tema é interessante. Eu acredito que essas polaridades sempre existiram para a manipulação de cada um. Fomos educados assim, com o bem e o mal, Deus e o diabo, esse maniqueísmo, essa coisa que desde que saímos do ventre já temos a participação disso na nossa cultura, mas a nossa mente é uma coisa incrível. Nós podemos crescer, nós podemos pensar, nós podemos procurar uma consciência aonde isso pode ser tudo filtrado. Por isso que nós estamos discutindo sobre isso. E a polaridades sempre vão existir, porque elas estão aí do lado de fora, o bem e o mal. E além do bem e do mal, né, é a nossa consciência, eu acredito, porque aí não tem bem nem o mal. Basta que nós aceitemos e com elas aprendemos. E isso é uma coisa que já muda bastante.
A nossa mente é um belo instrumento, mas a partir do momento que ela não se identifica com essas polaridades, aí eu vou dar vida e significado ao bem e ao mal. Então, vamos ficar livres através da nossa consciência nesse espaço aí, que é a Rádio Inverso. Desejo um bom dia para todos e para vocês fiquem num bom dia. Eu vou ter que agora correr, porque eu vou trabalhar. Um grande abraço a todos. Legal, Gerson. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho para você, tudo de bom. Você sabe, Gerson, eu concordo contigo, né? E eu acrescentaria o seguinte, eu acredito em absolutos. Eu acredito sim que há verdade. Eu acredito no bem e no mal. Eu acredito. Uma confusão que as pessoas fazem quando me leem, tem um texto meu no meu livro Menino que Anseia pelo Céu, que traz esse diálogo entre eu e o meu tio, meu querido tio Fernando, que é um médico muito querido, ele é escritor também, tem livros e tal. O tio Fernando, ele tem uma mente, um olhar mais cristão, ele é batista e tal. E ele me questionava, ele estava presente no meu livro Mensagens que Chegam pela Manhã, e aí ele me disse assim, eu dei o livro para ele e tal, ele leu e generosamente me mandou um texto, me fazendo uma série de questionamentos em relação às minhas ideias no livro, e uma delas era essa. Ele dizia assim, a impressão que eu tenho é que você relativiza a existência do bem e do mal, mas você deve assumir que há mal. Ou como é que você chamaria, não foi com essas palavras, mas eu estou traduzindo para as minhas, Auschwitz, né? Como é que você chamaria as catástrofes que, por exemplo, o Chapecoense agora, né? Não foi antes disso, mas eu poderia incluir, e assim por diante, isso é mal, né? E aí eu respondia para ele, isso está no meu texto, dizendo o seguinte, olha, há mal. E quando eu, por exemplo, olho para Auschwitz, para o Holocausto, né, promovido pelo Hitler com os judeus e tal, eu não encontro outro adjetivo a não ser dizer mal. Eu não me sinto minimamente confortável em olhar para Auschwitz, por exemplo, para a gente pegar um símbolo histórico, né, de tragédia, e falar assim, olha, na verdade, o mal não existe, o bem e tal. Eu acho aquilo mal, né? Agora, quando eu aponto para aquilo e digo mal, eu estou partindo da minha observação limitada, por onde vejo e pelo que sou. E reconheço isso. Se eu identifico maldade, seja lá no que for, se eu reconheço esse polo, essa sombra, né, isso que eu chamo de mal e que me agride, é minimamente razoável acreditar que isso parte de algo absoluto ou maior que pode ser considerado mal, e eu não sei o que é. Aliás, eu não sei o que é maldade na plenitude da palavra, e não sei o que é bondade na plenitude da palavra, assim como eu não sei o que é verdade na acepção da palavra, por uma única razão: tudo que parte de mim é fragmentado, porque eu sou fragmentado. Quais são os meus fragmentos? O meu limite, como há pouco eu disse, meu limite físico, histórico, intelectual, mental, existencial, geográfico, temporário. O tempo é um limite. Eu só vejo, nesse instante, no dia 15 de dezembro de 2016, eu só vejo o minuto que passa às 9 horas e 54 minutos e 29 e 30 e 31 e 32 e 33 segundos e 34 segundos, e assim vai. O segundo anterior eu já não vejo mais, e o que virá eu ainda não vejo. Estou limitado pela cronologia e pelo ponteiro do relógio que indica o tempo. Isso é um limite. O tempo é um limite também. Então, tudo que eu vejo deve partir desse reconhecimento. É limitado. Por onde vejo? Isso não quer dizer que para além do que eu vejo, para além da linha do tempo, para além dos limites, que também são limites, promovidos, constituídos por nós, os limites morais, os limites éticos, e eu acho que eles devem existir. Eles intermediam as nossas relações, são necessários. Um mundo sem limites éticos ou morais seria complicado. No entanto, esses limites éticos e morais apontam para nós, para nossa consciência, para o ponto onde estamos, para nossa relatividade e não para além. Por isso não dá para dizer, não, isso é um limite moral porque Deus quer.
E não é porque Deus não quer. Por quê? Deus diz não matarás. Mas eu digo, se você matar na guerra, você recebe uma medalha. Se você matar em legítima defesa, pode. Se você matar uma barata, tá permitido. Ué, onde é que está a relativização dessa história? Então tudo é relativo conforme eu vejo, conforme onde estou. Tudo que eu penso é relativo. Por isso há algum tempo eu falava sobre o amor ser condicional. Não porque eu não acredite no amor absoluto, mas eu acho que nenhum de nós é capaz de experienciá-lo, de interpretá-lo, de entendê-lo, porque nenhum absoluto cabe na gente. Então o entendimento de que apesar do bem, do mal, da verdade e da mentira, do que é, para além dos meus limites, eu estou lidando com a minha relatividade e, portanto, diante disso, eu jamais posso me posicionar diante de um dos polos, porque eu não caibo em nenhum deles. Eu trato muito sobre isso no Éden, no meu livro, no meu primeiro romance, no meu segundo livro. Esse tema do bem e do mal é muito trabalhado lá, por isso mesmo o nome do livro Éden, né? Porque na Torá ou no Velho Testamento, essa história do Éden, do Jardim do Éden, é basicamente uma metáfora, né, sobre essa questão do bem e do mal, né, da busca do conhecimento do bem e do mal, tal, enfim. E eu faço uma interpretação sobre isso. Obrigado, Gerson. Flávio, bom dia todos da Rádio Inverso. Flávio, hoje acordei um pouquinho mais tarde, né, eu e o Delbrando, a gente acabou passando um pouquinho da hora e assim, eu já acordei ouvindo, né, você falar do marciano, do sonho, que a pessoa morrer e que a gente vai acordar, né? Pode ser que seja assim. E eu achei super interessante que eu sempre tive essa sensação, Flávio, que isso aqui é um sonho e quando a gente acordar, a gente vai viver o mundo, né? Mas isso é bom porque eu crio na minha mente a expectativa de se acordar melhor, entendeu? E gostaria de agradecer a todos vocês, né? Agradecer a você também, Flávio, porque tem sido muito importante estarmos juntos nas mensagens pela manhã, que chega pela manhã, porque isso tem me ajudado no meu crescimento, né? Eu não vivo só Rádio Inverso, eu vivo hoje uma vida. E eu era presa a tudo que podia me fazer bem, eu me apegava. E hoje, né, eu não me apego assim, eu sei que as coisas são precisas na vida, a gente vive numa sociedade e eu vivo sempre brincando, né? Que se eu fosse eu já estava presa. Mas é assim mesmo. E é verdade, hoje o programa, né, eu já peguei dessa parte para cá, mas tá maravilhoso. Eu queria agradecer e um forte abraço. Um abraço meu, da Mariana e do Delbrando. Tenha um ótimo dia para todos. Obrigado, Carla, Mariana e o Delbrando. Beijo para vocês. Se eu fosse eu, já estaria presa. É Clarice Lispector, né? Se você imagine um mundo sem os limites da lei ou dos olhares do outro, um mundo vazio, quem é que você seria, né? O que nós somos é condicionado pelo nosso meio. E isso não quer dizer que não estamos sendo nós. Apenas no bom sentido, eu vou usar essa palavra, tá? Manipulando a nossa essência conforme a presença do outro. E eu acho que, como eu digo sempre aqui, o contraste é importante. Até para que a gente saia dessa animalidade, dessa predominância de instintos, né? Obviamente que isso não quer dizer que eu vou me pautar, que eu vou me modelar exclusivamente conforme o outro me vê. Mas essa referência, talvez essa seja a palavra, do olhar do outro, se valorizada, se assumida com maturidade, pode nos ajudar. Tá bom, Carla? Obrigado, beijo mais uma vez a vocês, aqui no nosso WhatsApp 51992461960. A partir de agora eu já não lerei mais o que chegar de mensagem de WhatsApp e de e-mail, tá? São 10 da manhã já no horário de verão, mas eu vou ler as que já chegaram. O nosso amigo Lucas de Brasília: sou meu maior inimigo, eu estou numa fase de desconstrução, não quero mais me aquietar.
Estou naquele momento que acendi a luz interior e vi muita bagunça e agora não dá mais para me desligar. Todos os dias eu travo uma batalha comigo mesmo. Sinto que tem algo aqui dentro que não me deixa evoluir. Diversas vezes eu descobri o que preciso fazer, mas não consigo executar. Pode me ajudar? Lucas de Brasília. Lucas, meu amigo, obrigado, queridão. É o seguinte, Lucas, eu te confesso que eu sou um cara desorganizado. Eu tô, agora em 2017, eu tô tentando criar alguns mecanismos assim para me tornar mais disciplinado, mais organizado. Eu preciso. Eu sei que eu nunca vou ser completamente disciplinado e organizado. Se você ler a minha letra, você já vai entender. A minha letra já é desorganizada, eu sou desorganizado. Mas eu não gosto muito da desorganização, especialmente assim, por exemplo, se eu chego em casa, no meu quarto, aí tá uma zona, eu me incomodo, aí eu vou dar um jeito, eu vou arrumar tal, porque é ruim. E quando eu vejo, às vezes, uma zona assim, desarrumado, por exemplo, a pia lotada de louça, é um negócio que me incomoda. Eu fico pensando, caramba, essa louça inteira. Então vamos começar pela faquinha. Então vamos ao garfinho. Agora ao copinho. E daqui a pouco a louça está menor. O susto quando você vê o quarto desarrumado é a idealização de que você deve arrumá-lo de uma vez. Como é que eu vou viver nesse quarto desarrumado? Mas se você souber que um pequeno ajeitar aqui, a faquinha que você limpa, já tornará a pilha de louça menor, te dá mais serenidade para continuar caminhando. Sabe uma pessoa que está muito gorda e quer perder peso e está fazendo regime, o cara precisa perder 50 quilos. E aí ele fica feliz, eu perdi 300 gramas. Uau, não é nada, mas já é 300 gramas a menos, né? Daqui a pouco vai ser 1 quilo. Não serão mais 50 quilos, mas 49. E se ele persistir, daqui a pouco serão 30, e 10, e 5, até chegar no peso. Então a gente começa com o primeiro movimento. A gente começa com o primeiro passo. O que você identifica em você que não gosta? Então vá calmamente nessa direção. E quando você perceber, você recondiciona, reprograma a sua mente, né, para se cuidar. E o quarto estará arrumado, tá bom? Não projete sobre isso inquietude. Você falou, eu não quero mais me aquietar. Mas é aquietar que você precisa. É o aquietamento que te faz perceber que é necessário ir com calma. Faça isso, continue com a gente e as coisas ficarão melhores, tá bom, meu amigo? Flávio, bom dia. Pensando hoje sobre a sua reflexão, acho que o objetivo da vida é a busca do equilíbrio. Aquele que é muito dependente vai passar por situações que lhe ensinam a ser independente. E a saída da Matrix é quando conseguimos viver plenamente em equilíbrio, complementando a falta de educação e toda a manipulação política, moral, econômica, religiosa, é o meio usado para manter a matriz vigente. E pensando o oposto, vamos imaginar que se provou, por A mais B, que a Matrix existe. Está comprovado. E aí? O que de fato vai mudar? Todos nós iremos passar a agir diferente? Eu acho que não. Diz a Ana Paula aqui no nosso WhatsApp. Querida, muito obrigado. Você tem razão. Eu acho que uma das grandes razões de se disseminar tantas teorias conspiratórias, como eu disse ontem aqui, é justamente nos manter manipulados e no controle. Aquele que acha que descobriu a verdade, sei agora sobre a Área 51 nos Estados Unidos, o relatório dos extraterrestres e não sei o quê. Bom, e isso muda o quê? Se o que vale é o meu trato contigo. Se o que vale é como eu cuido da minha mente e do meu corpo, e consequentemente como eu cuido da vida das pessoas que estão próximas a mim. O que muda? A não ser um sentimento incutido agora em mim, sutil, de soberba, de sabedoria, porque eu sei e você não. Com isso eu não estou dizendo que há IT, que não há IT, que há Área 51, que não há Área 51. Não se trata disso. Mas antes da gente entrar nessas questões, antes da gente viajar nas implicações dessas possíveis verdades ou mentiras, seria muito mais interessante se a gente estivesse cuidando de nós, do que nós somos, dos nossos pensamentos. Até porque muitas vezes, Ana, isso representa fuga. Eu não quero lidar com os conflitos do meu filho, mas eu sei tudo sobre a mensagem que vem do planeta Orion. Você entende, não? O mendigo que mora aqui na esquina, eu não estou nem aí. Eu passo por ele e não o vejo, porque a minha mente está muito mais ocupada com a mensagem de Chiron, o mensageiro das comunicações dos serviços galácticos, que me trouxe tal informação. Então a gente se entrega demais às distrações e nós somos ávidos nesse sentido. Somos muito fáceis, vulneráveis, presas, né, para manipulação. Enfim, beijo para você, tá bom? Deia Ramos,
Bom dia a todos, ela é de São Luís do Maranhão, manda um alôzinho aqui pelo nosso WhatsApp. Deia Ramos, obrigado, um beijo pra você, tudo de bom. Obrigado pela sua participação aqui no nosso encontro pelo rádio, aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso é 51992461960. Então vamos aqui à última participação de áudio que já chegou aqui no nosso 51992461960. Oi Flávio, oi a todos, aqui é a Jéssica, aqui de Balneário. Então, sobre esse assunto de hoje, né, da Matrix, que é um assunto que já me inquietou bastante, mas agora eu tô mais tranquila com isso. Inclusive, o primeiro vídeo que eu cheguei até você, né, foi o vídeo que você falava o que fazer depois de você perceber na Matrix. E nesse vídeo, assim, de forma muito tranquila, tu sintetizou, assim, o básico, né, dessa ideia toda. Porque, assim, existem muitas coisas, né, muitas ilusões que a gente percebe, conspirações. E quando a gente começa a perceber tudo isso, a gente fica bastante inquieto, né? Mas com o tempo você percebe que você não consegue mudar isso. É impossível. Mas o que você consegue mudar é o mundo que habita em você, que é o que você falou nesse vídeo, né, que me tocou muito, porque na época eu procurava as coisas de uma outra forma e depois eu comecei a compreender que eu nunca poderia mudar as coisas, a não ser que eu mudasse, né, que eu tivesse esse contato com a minha sensibilidade, né. Então, pensando assim, se tudo é uma ilusão, né, obviamente que todos os sistemas político, econômico, a mídia, né, trabalham, né, para que a gente viva nessa ilusão, né, essa aparência constante das coisas. Então, dessa forma, sendo eles Illuminatis ou não, sendo eles que sejam, eu acho que eles também estão inseridos dentro dessa ilusão. Porque se tudo tem o seu oposto, né, o bem, o mal, enfim, a realidade também tem como oposto a ilusão, né? E essa ilusão talvez seja uma ilusão que todos participam, inclusive aqueles que a gente tem como vilões, né? Também estão inseridos nessa ilusão. Então no filme Matrix, assim, tem vários significados, muitas pessoas dão vários tipos de ideias para ele, né? Mas ele me lembra muito do mito gnóstico, né? Inclusive lá aparece o arquiteto do universo, né? E esse mito fala dessa realidade, né, deturpada por um ser que tem a ambição do poder, no caso o grande arquiteto do universo, e ele toma conta, né, desse mundo e cria uma própria realidade onde as pessoas vivem e ele se alimenta dessa energia. Algo que não deixa de ser, né? Porque os sistemas políticos, econômicos, o trabalho, enfim, tudo isso se alimenta da nossa energia. E muitas vezes de forma injusta, né? E das nossas emoções, dos nossos desejos a partir do consumo. Então, a ilusão está por toda parte. Eu acho que o que resta realmente pra gente é o que está além da ilusão, o que está além da aparência, né? Então, existe um filme, agora eu não lembro o nome, que existia um mundo, né, completamente controlado, e algumas pessoas conseguiram sair desse controle por meio da arte, por meio do amor, por meio da poesia. Então eles escondiam todas as obras de arte, eles matavam todas, tentavam, mediante uma droga, né, inclusive como no livro, né, do Aldous Huxley, né, com essa droga apaciguar as emoções das pessoas. Então acho que o ser humano tem algo muito importante, né, que são as emoções, e que é o pensamento também. Esse pensamento que pode te trancar numa gaiola da Matrix, ou que pode fazer com que você saia do pó da terra e viaje para lugares indescritíveis, indecifráveis, enfim. Então o pensamento tem a capacidade, né, de fazer a gente viajar, né, para longe, ou trancar a gente dentro dessa Matrix. E eu acho que a arte, o
o amor, a poesia, todas as manifestações das emoções humanas legítimas também têm esse poder. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente não pode perder esse contato com a gente, com o que tem dentro da gente, com os sentimentos. Conhece-te a ti mesmo, né? Sintetiza também muito bem isso. Mas, além de tudo isso, eu vejo assim como uma espécie de cadeia alimentar, né? A gente sabe que né, na cadeia alimentar um se alimenta do outro, né? Então, eu às vezes me pergunto o que está acima de nós? O que se alimenta de nós? Às vezes eu vejo assim o universo, enfim, como camadas, né? Uma inteligência sempre suprema a outra, uma inteligência que não compreende a outra, né? A gente como partes, assim como células desse universo, né, que tentam entender, que se perguntam o que é, mas o que está acima de nós, o que se alimenta de nós. Bom, se a gente começar a pensar nisso, a gente vai cair na mesma história de ontem, né, de se perder no infinito. Eu acho que é bom a gente pensar nisso, mas é bom também a gente se interiorizar e a partir das nossas sentimentos, tudo que é bom, né, criar o nosso mundo, né, e a partir dali com certeza vai refletir nos outros. Um grande beijo a todos e um ótimo dia. Tchau. Jéssica, o macro se projeta no micro, né? Você tem razão. A gente vai muito longe, não há limites para esse pensamento, não. Mas se há uma chave, se há um jeito da gente lidar com isso e de alguma maneira se colocar para fora dessa margem, esse jeito está em nós. O macro se projeta no micro, o universo na minha mente. Então eu vou cuidar da minha mente, porque se há uma área de atuação, de domínio e de roubo e de sequestro e de modelagem, né, e de Matrix, é na mente. É pela mente, é pelas ideias, é pelas emoções, é pelos pensamentos que os poderes, sejam quais forem, estão brigando agora. Pelos pensamentos, pela adesão, cada vez mais no mundo onde a comunicação se torna um valor. Portanto, que eu cuide da minha mente. Isso não cabe ao governo, não cabe à religião, só cabe a mim. Não cabe aos pais, às mães, aos maridos, mulheres, a ninguém. A mim, a você, a cada um de nós. Portanto, se há uma saída e há uma entrada para essa Matrix, ela está dentro da gente. Nos voltemos ao que somos. Cuidemos disso e fiquemos bem. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Muitos sentidos.